Pastor. A paz do Senhor. Graças a Deus, mais um sábado. Semana passada, Pai do Senhor, nós estudamos sobre o início, falando sobre o início da Assembleia de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos estudar, será da página 27 até a página de número 41. A próxima aula, que será de hoje a 8, eu já vou passar para vocês também quais são as páginas que nós iremos estudar, porque aí vocês já ficam inteirados de tudo aquilo que nós iremos falar, tá bom? Eu gostaria de convidar a nossa missionária, irmã Jaqueline, para iniciar com uma oração. Você está ensinando a enxergar a mulher. E ela dizia, feliz que os professores davam um beijo na mulher também. Eu não mandei dar beijo, só mandei ela entregar, mas ela se sentiu da vontade de entregar. Querido Jesus, amém, pastor. Pode orar. Amém. É que eu não tinha visto que o microfone estava desligado. Me perdoe a todos. Não, Paz do Senhor. Amém. Querido Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, mais uma vez, para aprender de ti. Obrigada pela vida do professor, obrigada pela vida de cada aluno, Senhor, que tem esse nobre desejo de aprender a tua palavra. E obrigada por essa rica oportunidade que nós temos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou falando o número da página que nós iremos falar alguma coisa e vamos passar para os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, é só falar, tá certo? Sábado passado nós demos uma pincelada, foi um rápido relato sobre o início da Assembleia de Deus aqui no Brasil, até porque o tempo ele é muito curto para a gente assim, poder expandir mais o assunto. Mas como os irmãos têm o livro em mãos, então eu oriento os irmãos a reservarem um momento para estudarem o assunto e até buscar algumas ajudas adicionais. Podem buscar também conhecimento em outros livros, tá certo? Então hoje nós vamos começar a partir da página de número 27, tá certo? Que fala sobre as compreensões espirituais. E nós vamos até a página de número 41. Nossa aula de hoje será da página 27 até a página de número 41, tá certo? Que essa página de número 41, ela termina falando sobre o ministério, o desenvolvimento da fé pentecostal e fala também sobre o ministério leigo, tá certo? Então, começando pela página de número 27, que são compreensões espirituais, ou seja, nessa compreensão, eles tinham o hábito de orar, tá certo? A Assembleia de Deus, na realidade, se os irmãos observarem, tudo que a Assembleia de Deus vai fazer, começam pela oração, porque esse é um hábito que os nossos pais, os fundadores, eles já começaram a orientar, a educar a igreja na base da oração. Então, tendo essa compreensão espiritual, tudo que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles iriam fazer aqui em relação a alguma atitude ou qualquer situação, seja ela alguma situação para Deus dar vitória, alguma situação de cura, eles tinham o hábito de orar. E esse hábito de orar é até um hábito bíblico, é bíblico. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6 e o versículo de número 10, nós vemos que esse hábito ele é bíblico, de quem serve a Deus. E os nossos pais, os fundadores da igreja, eles já traziam esse hábito para que a igreja ela fosse educada nesse sistema que é o sistema da oração, certo? Incentivava os irmãos a orarem em todos os momentos. Posso parar aqui? Não. Em todos os momentos, certo? E eu quero deixar também como referência para os irmãos o livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um dos irmãos leiam, por gentileza. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
Quem encontrou pode ler. Amém. Primeiro aos Orai, Tessalonicenses. Pode ler. orai sem cessar. Pronto. Essa é a base. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles vieram para o Brasil, eles sabiam que o desafio em relação à propagação do evangelho e aquilo que Deus já havia revelado para eles era de tamanho desafio que eles precisavam orar. E eles colocaram a igreja no caminho da oração. E quando é que eles tinham que orar? Sempre. Orar sem cessar. Esse é o caminho. E eles começaram a trazer esse hábito para a igreja. Nós observamos que tem igrejas que têm hábitos diferentes, né? Tem igreja que só ora naquele período, tem igreja que ora, eles acostumam os irmãos, tem igreja que tem culto de oração, tem igreja que não tem culto de oração, então cada igreja tem um hábito diferente. Então Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles vieram para o Brasil, eles sabiam que existia desafios que somente a mão de Deus poderia resolver. E através de quê? Através da oração. Então eles começaram a habituar os irmãos a orarem. Eles faziam muito trabalho evangelístico na casa dos irmãos. Até porque a Assembleia de Deus, quando instalou-se aqui no Brasil, ela veio com uma efusão espiritual muito grande. E essa efusão espiritual que aconteceu através dos dons espirituais, através do batismo com o Espírito Santo, através de curas divinas, que a partir daí, a partir da Assembleia de Deus, praticamente foi que começou o pentecostalismo do Brasil. Então, quando a Assembleia de Deus instalou-se no Brasil, que antes não era Assembleia de Deus, era a Missão Apostólica, e depois passou a ser Assembleia de Deus. Então, através desse movimento pentecostal, o que é que acontece? A Assembleia de Deus passou a ganhar muitos adeptos, muitos seguidores, muitas pessoas começaram a se converter. E aí o que é que Daniel Berg e Gunnar Wingre fizeram? Vamos acostumar esse povo a orar, a entrar no caminho da oração. E quando é que oravam? De manhã, de tarde, de noite. E o hábito de orar, sempre. E qual é a orientação que eles traziam? Se você vê aí na página de número 27, eles informam que a orientação que eles traziam também para os irmãos, para os novos convertidos, para todos aqueles que estavam ingressando na igreja, na Assembleia de Deus, era o hábito da leitura da Bíblia. Por quê? O hábito da leitura da Bíblia. Porque a Igreja Católica era uma igreja que antes só quem lia a Bíblia era o padre e em latim. Ou seja, ninguém tinha acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso. Eles acreditavam naquilo que o padre falava. Já a Assembleia de Deus, quando foi implantada no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre e os missionários que estavam com eles incentivavam o povo a ler a Bíblia. Por quê? Eles tinham essa liberdade de ler a palavra e, através do conhecimento da palavra, Deus libertava muitos dos que ali estavam. Então, quando eles começavam a entrar no caminho da oração e no caminho da leitura da Bíblia, as pessoas eram libertas e isso trazia uma revolta muito grande para os padres da época. Por que que muitos católicos estavam se convertendo? Porque agora estavam ouvindo a palavra e quando se convertiam, eles tinham o direito de, na igreja, receber uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, que na igreja católica não podia, era proibido. Então eles recebiam um exemplar da Bíblia e eles tinham ali, a partir daquele momento, uma experiência pessoal com Deus através da leitura da Bíblia. Aí os irmãos podem até perguntar, mas, irmão Daniel, e quem não sabia ler, como é que fazia? Ouvia, prestava atenção no que estava ouvindo, entendia a mensagem e guardava no coração. Decorava a mensagem. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de sair ao campo de evangelização com pessoas que não sabiam ler. Não sabiam. Não liam, era totalmente assim, analfabetas, não tinham
não sabiam ler de jeito nenhum. Mas quando essas pessoas abriam a boca para falar, meu irmão, eu ficava surpreendido. E muitas vezes eu já teve irmãos lá na minha congregação onde eu perguntar, irmão, de onde é que vem tanto conhecimento? E ele dizia, não, irmão Daniel, eu fico atento àquilo o que está sendo pregado e peço entendimento a Deus daquilo que eu estou ouvindo. Então saía para evangelizar e evangelizava de uma forma muito tranquila. Então, qual era a orientação de Daniel Berg Gunavingre na fundação dessa igreja? Primeiro, o caminho da oração, porque sem oração não tem como começar. Segundo, leitura da palavra, porque a leitura da palavra ela trazia para quem lia um entendimento. Deus dava um entendimento através da leitura da palavra. E não era apenas aquilo que você estava ouvindo, mas agora você tinha a oportunidade de ter uma Bíblia, de você ler a Bíblia e de Deus dar um entendimento para você através da leitura da palavra. Página número 28. Em 1914, Gunavingre registra o primeiro batismo, provavelmente, de 190 pessoas. E destas 190 pessoas, 136 já haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, a Assembleia de Deus ela era tida como a igreja dos sinais. Mas prestem bem atenção, na aula anterior eu falei para vocês que o desafio que estes missionários eles sofreram foi um desafio terrível. Por quê? Eles foram perseguidos pela Igreja Católica e foram perseguidos pelos crentes. Não só a Igreja Católica os perseguiram, mas também os crentes que não receberam a mensagem que eles estavam pregando, que era uma mensagem pentecostal. Era uma mensagem de renovação espiritual, onde havia cura, batismo com o Espírito Santo, e tinha igrejas tradicionais que não aceitaram. E a partir disso aí começaram a persegui-lo, dizendo que eles eram uma nova seita que tinha chegado aqui no Brasil. Então o que é que acontece? Sofreram perseguição da parte de algumas igrejas tradicionais, evangélicas tradicionais, e sofreram perseguição através da Igreja Católica, que não aceitava aquilo que eles estavam pregando, porque eles estavam pregando Bíblia. E a Igreja Católica não fornecia para os seus membros Bíblia. Era aquilo que o padre queria falar. Eram as heresias que ele queria falar. E a Assembleia de Deus, os missionários, quando trouxeram esta mensagem, era uma mensagem de arrependimento. E o povo começou a entender que não precisava passar por Maria para ter acesso a Deus. Ou seja, a gente tinha uma ligação, o ser humano, o homem, tinha uma ligação direta com Deus, onde Jesus era o Salvador, enviado por Deus para cada um daquele que cresce nessa mensagem, nessa palavra. Então, em 1914, Gunavingre ele faz o batismo de 190 pessoas, 136 delas já eram batizadas com o Espírito Santo, ou seja, os dons foram sendo apreciados na igreja e começou também a ter os demais dons, né, como o dom de profecia. Havia irmãs que já profetizavam e os irmãos começavam a orar por cura divina e Deus começava a se manifestar, curando muitos que estavam ali enfermos. Eu não sei se os irmãos já leram a história da Assembleia do Círculo de Oração. Alguém aqui já leu como começou o Círculo de Oração? Faça um sinal assim com a mão. Começou na igreja Assembleia de Deus em Casa Amarela, de onde eu vim. Eu sou de Casa Amarela, Recife. Começou com uma irmã chamada Albertina. A irmã Albertina tinha uma filha que estava enferma e ela se reuniu com algumas irmãs e disseram àquelas irmãs: vamos orar e circular os céus para que Deus nos dê vitória nesta causa. E a partir disso aí as irmãs começaram a orar e Deus entrou com a cura divina. E a partir daí começou o círculo de oração.
Então, a Assembleia de Deus ela é considerada também pelas curas. Eu vejo que, pelos relatos, me parece que antigamente tinha mais curas que hoje. Hoje está uma coisa bem mais escassa, o povo está orando menos, o povo está vindo menos para a igreja. E uma coisa que eu não sei se os irmãos observaram, mas que eu observei, que a partir da pandemia mudou-se totalmente a situação dos cultos. A partir da pandemia. Muitos irmãos já não retornaram mais para a igreja, porque tem agora a facilidade de estar em casa assistindo o culto. Não é? Então, houve algumas adaptações, só que o bom assembleano, ele procura viver por aquilo que ele aprendeu. Não é? Sempre na oração, leitura da Bíblia e jejum. A Assembleia de Deus, através dessa efusão espiritual, passa a se expandir. Por que através dessa efusão espiritual? Porque para muitos era uma coisa nova. Era uma coisa nova. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é a cura divina? Que movimento é esse? O que é que está acontecendo? O que é que esses missionários estão pregando? Por que é que essa pessoa está mudando depois que foi para a igreja daquele missionário? Então, muita coisa começou agora a brilhar em relação à fundação da igreja. E a igreja começou a se expandir. Página de número 29. A Assembleia de Deus traz, através da mensagem bíblica, a orientação de que o ser humano pode tratar seus assuntos diretamente com Deus, tendo Jesus como mediador. Então vejam aí o quanto que a Igreja Católica ela não aceitou. Não aceitou. Por quê? A Assembleia de Deus passa agora a pregar aquilo que a Igreja Católica nunca pregou, que é Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Onde tem Maria, a Assembleia de Deus vem e diz, não, peraí, está errado, é Jesus. O mediador é Jesus. Então a Assembleia de Deus, ela vem trazendo essa mensagem desde o início da sua fundação, que é uma mensagem bíblica, tá certo? É uma mensagem bíblica. Eu gostaria que um dos irmãos lessem 2 Timóteo, capítulo 2, por gentileza, verso de número 5. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. É bom os irmãos terem, assim, ao seu lado, uma Bíblia, tá certo? Que é pra gente... Vou ler, irmão. Pode ler. 2 Timóteo 2 e 5, né? Isso. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não, eu acho que não é isso. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui. Posso ler, pastor? Pode. Pode ler. 2 Timóteo 2, 5. E se alguém também milita, é isso mesmo, pastor. E se alguém também milita, é esse mesmo versículo. Acho que é a primeira é Timóteo. Acho que a primeira é Timóteo 2 e 5. Leia aí, por favor, por gentileza. Eu acho que é isso mesmo. 1 Timóteo 2, 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Muito obrigado. É isso mesmo. É 1 Timóteo 2 e 5. Então, o que é que acontece? A Assembleia de Deus, ela traz essa mensagem. O que é que os irmãos entendem dessa mensagem? Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que a missionária Jaqueline acabou de ler. Façam um comentário de vocês. Gostaria de ouvir vocês. O que eu entendo é que a gente tem a plena convicção que Jesus, ele intercede por nós, né? Porque tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então, isso é a nossa convicção. Então, nós não temos dúvida, né? Quando tem outra doutrina contrária, a gente tem firmeza para a gente confrontar com a palavra de Deus. Isso.
eu entendo que ele é suficiente. Existem os santos, né, os apóstolos, existem N pessoas que são do reino, profetas, sacerdotes, mas nenhum deles pode mediar a ponte, o caminho, a verdade e a vida. O único e suficiente Salvador é só Jesus Cristo. Amém. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode falar. Ninguém? O comentário que a nossa missionária irmã Jaqueline fez, correto. É isso mesmo. Ele vem e ele orienta Timóteo, Paulo orienta Timóteo, enfatizando acerca do tema central da Bíblia, que é Jesus Cristo, Salvador do mundo. E quando a Assembleia de Deus vem, ela prega essa mesma mensagem. Aí confronta com a mensagem que a Igreja Católica pregava. Tá entendendo? E como que o povo não tinha como se libertar em relação à Igreja Católica? Porque eles não tinham acesso à Bíblia. Eles não tinham acesso. Eles acreditavam naquilo que eles ouviam. Então vinha pagamento de indulgências, vinham tantas coisas que não precisa a gente comentar aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas quando a Assembleia vem, ela vem e bate com os dois pés na porta, dizendo, olha, opa, a mensagem é essa aqui. Só há um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E é a mesma mensagem, essa mesma mensagem tem lá na Bíblia Católica, só que eles não pregavam essa mensagem. Então, quando ele traz essa orientação e diz para Timóteo aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está dizendo, não tem outro caminho. Não existe dado. E eles pregavam isso de forma aberta. Então, era um desafio que Daniel Berg e Gundam Wingre estavam indo em pregar essa mensagem quando eles vieram para o Brasil, porque eles vieram para pregar a Bíblia. Realmente o que a Bíblia fala, realmente o que a Bíblia ela ensina. E os coronéis, como podemos assim dizer, os coronéis da época eram os padres. Eram os padres. Até poucos anos atrás, eu me lembro que eu conversava muito com meu pai já não está mais entre nós, mas quando eu tinha a oportunidade de conversar com ele sobre as experiências dele, ele é do interior de Pernambuco, é da cidade de Palmares, e ele dizia a mim que quando ele era adolescente e os crentes pregavam lá na cidade dele, lá no interior, os crentes eram chamados de bode, eram chamados de sapo. E muitas vezes, quando os irmãos se reuniam na casa um do outro para fazer aquele culto que eles chamavam de culto relâmpago, culto evangelístico, e lá era chamado culto relâmpago, culto de 1 hora ou de 2 horas, ele disse que os padres mandavam os fiéis lá da igreja jogarem pedra na casa dos irmãos. Por quê? Não aceitavam, porque era uma mensagem que confrontava com aquilo que eles pregavam lá. E por que o povo acreditava lá? Porque o povo não tinha acesso a isso aqui, ó. A palavra, a Bíblia. E a Assembleia de Deus, quando veio, né, não só a Assembleia de Deus, como outras igrejas, estou falando da Assembleia porque nós estamos falando sobre a Assembleia. Mas quando essas igrejas vieram para pregar a Bíblia, os membros tinham acesso a essa palavra. Então, era feita a igreja de Bereia, era o pastor pregando e os membros aqui, ó, conferindo para confirmar a mensagem que ele estava pregando ali no púlpito, se era verdadeiramente uma mensagem bíblica. E a Igreja Católica não era isso. A Igreja Católica, hoje, você observa a Igreja Católica, os fiéis andam com a Bíblia. Você vai na Igreja Católica, você se depara com muitos fiéis que hoje têm a Bíblia, mas antigamente não tinham. Eles acreditavam naquilo o que eles ouviam. Página de número 30. As manifestações espirituais já existiam através de promessas e romarias da Igreja Católica. Olha a Igreja Católica novamente. As manifestações espirituais já existiam? Sim.
há muito tempo que as manifestações espirituais existiam. Só que, dentro de uma... Pois não, irmão Caleb? Irmão Caleb, pode falar. Só fazendo um comentário quanto a essa questão que o senhor falou agora, né, que não era o costume da igreja andar com Bíblia. A gente vê muitas vezes os católicos dizendo assim: vocês têm que agradecer à Igreja Católica porque fomos nós que guardamos a Bíblia por 1500 anos. Só que, bem na verdade, se hoje os cultos acontecem leituras sem ser em latim e os católicos têm acesso à Bíblia, isso se deve à Reforma Protestante. Então, assim, os católicos batem tanto nessa tecla de que eles que guardaram a Bíblia, só que, bem na verdade, o que deu acesso ao povo ter a Bíblia foi a Reforma Protestante, que os católicos tanto batem em cima. Isso, correto. Parabéns por esse comentário. E quero endossar ainda mais. Veja bem, como você falou sobre a reforma protestante, e está dentro do assunto, porque é uma vertente que vai chamando outros assuntos, mas está dentro do assunto. Quando se fala da reforma protestante, o objetivo de Martinho Lutero não era nem dividir a igreja. Ele queria continuar na igreja católica, porque ele acreditava que tudo aquilo que estava acontecendo, o Papa não tinha conhecimento. Porém, já vinha a ordem de lá de cima. E para ele foi uma grande decepção quando ele descobriu que a ordem partia do Papa. Então, justamente, correto isso aí que você falou. Devem agradecer a reforma protestante, porque se não fosse a reforma protestante, provavelmente, hoje nós não teríamos a Bíblia, não teríamos acesso. E, principalmente, os católicos também não teriam. Porque hoje eles têm acesso. A partir da reforma, né? Depois que houve toda essa movimentação, eles passaram também a ter acesso. Porém, eles não estão nem aí porque eles acreditam ainda, não é? Porque é aquela coisa que se diz, é a religiosidade. Eles são religiosos. E um grande perigo é a gente também, como servo de Deus, nos tornarmos religiosos. Então, o religioso, ele não se preocupa em pesquisar, em buscar, em ler, em se aprofundar. O religioso, ele crê naquilo que o líder está falando. Se o líder que está falando é bom, ele acredita. Mas se não for bom, ele também acredita, porque ele é um religioso e ele acredita no que o seu líder está falando. Então, parabéns pelo comentário. Então, as manifestações já existiam. A Assembleia de Deus é a igreja que as manifestações espirituais começaram a acontecer nela e foi um movimento, como eu falei, a perseguição começou através da mensagem da palavra e das manifestações espirituais. Por quê? As manifestações espirituais na Assembleia de Deus é como se fosse naquele momento uma explosão. Era uma coisa nova. Então muitos diziam, isso é uma nova seita. Não aceitem. Aí foi quando eles passaram a sofrer perseguição de outras igrejas também, que não aceitavam essa manifestação espiritual. Página 31. O pentecostalismo veio para quebrar. Irmãos, se vocês quiserem falar, é só levantar a mãozinha assim, viu? E a gente abre o espaço para vocês também trazerem um comentário. É muito bom quando a gente interage, tá entendendo? Só eu ficar aqui falando, os irmãos podem falar também, podem dar a sua opinião e a gente traz aqui algum comentário para os irmãos, tá certo? A página... Pode falar, irmã missionária Jaqueline. Pastor, eu só queria compartilhar rapidamente, em 1 minuto, quando nós fomos para o nosso primeiro campo, o senhor falando da perseguição, quando terminava o culto, que a gente entrava dentro de casa, fechava a porta e só escutava a pancada, tanto nas telhas como na porta. Foi em Barra de Santana. As pedras, às vezes até balançava a porta, de tanta pedra que eles jogavam na casa da gente, após o culto. A gente passou essa experiência e a gente sabe a alegria, é interessante, as coisas do Senhor, como são distintas e nobres. A gente não sentia medo, sentia alegria, porque sabia que o Senhor estava conosco e que aquilo que estava acontecendo, a gente dizia, a fúria do inimigo é porque o Espírito Santo está trabalhando em corações. Amém. Eu passei por uma experiência quando eu estava no campo,
não desse tipo aí que a senhora passou, mas de o diabo usar a pessoa para vir falar comigo. Usar a própria pessoa e dizer para mim, perguntar o que é que você veio fazer aqui, você está nos perturbando. E o diabo muitas vezes usava pessoas, e eu sabia que eu estava no caminho certo, porque quando o diabo começa a se incomodar, é porque a gente está fazendo a coisa certa, graças a Deus. Então, o pentecostalismo veio para quebrar o paradigma, principalmente da Igreja Católica, onde o homem tem ligação ou relação direta com Deus. O acesso não é Maria, mas Cristo. Por isso os padres lutavam contra a igreja. Então, como eles, os fiéis da Igreja Católica, não tinham acesso à Bíblia, então acreditavam naquilo que o padre falava. O padre dizia, olha, isso aí é uma nova seita, como a Assembleia de Deus foi chamada várias vezes, principalmente no sertão. As igrejas do sertão, dos interiores, né, aquele povo mais humilde, que não tinha conhecimento, então acreditavam no que o padre falava. O padre dizia, olha, chegou uma nova seita, e já aconteceu de, muitas vezes, lá no sertão de Pernambuco, quando o meu pai falava que quando o pastor iria comprar um terreno, a dona daquele terreno perguntava ao padre se podia vender. Aí o padre dizia, diga ao pastor que não pode vender porque o terreno é de Nossa Senhora. Então, veja, em vários aspectos, a igreja ela foi perseguida. Em vários aspectos. Então, quando a igreja pensava em comprar um terreno para construir a igreja, não podia porque aquele terreno era de Nossa Senhora. Era o padre quem orientava dessa forma. Então, a Assembleia de Deus veio para quebrar esse paradigma onde ele pregava a palavra em que o homem não precisava recorrer a Maria, mas ele poderia orar a Deus ou orar a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, a religiosidade tradicional não fala de conversão. Não fala. Os que são religiosos, eles não estão preocupados com conversão. Eles lutam pela sua causa. E geralmente a causa de um religioso não é salvação. Não é salvação. O religioso, ele é muito fanático. Ele tem uma causa própria, ele é fanático pela sua causa. E geralmente, uma pessoa que é religiosa, ela não luta pela salvação, ela luta pela sua causa. Então, a religiosidade tradicional não fala de conversão, mudança, de conversão nem mudança. E o pentecostalismo é justamente o inverso daquilo que a religiosidade prega. E hoje, vocês acham que existe ainda muito religioso? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Nos dias atuais, em pleno século, você acha que está, em relação ao passado, melhorou, está do mesmo jeito, tem muito religioso no nosso meio? O que é que vocês acham? A gente precisa ter muito cuidado, porque se nos tornarmos crentes religiosos, a religiosidade na vida de um cristão ocupa o lugar de Jesus Cristo. Por quê? O religioso ele se apega muito a paradigmas. O religioso se apega muito a dogma. E muitas vezes um religioso ele coloca um dogma acima da salvação. Por exemplo, eu cheguei na casa de um amigo, ele não é crente, e eu vi lá em cima da mesa uma Bíblia aberta. E quando eu olhei ali naquela Bíblia, estava aberto no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu achei interessante. Eu digo, legal, o cara não é crente, mas tem uma Bíblia aqui, a Bíblia está aberta e tal. Aí eu perguntei a ele, rapaz, qual o objetivo de você deixar essa Bíblia aberta aqui? Ele disse, não, é porque está aberto no Salmo 91. Salmo 91 protege a minha casa. Ou seja, religiosidade.
E eu expliquei para ele que não era o Salmo 91 que protegia a casa dele, não era a Bíblia aberta que protegia a casa dele, era o Deus do Salmo. A essência do Salmo que era o Deus, que é Deus. Aí ele entendeu, ele olhou para mim, coçou a cabeça e disse, realmente você está certo. Você está certo. Porque se Deus não vigiar a casa, vigiam os sentinelas. Aí eu expliquei para ele, aí ele disse, Daniel, eu concordo com você, realmente, é o Deus dos Salmos, não é o Salmo 91 que está, mas a religiosidade dele faz com que ele acredite naquilo ali, porque aquilo ali é um dogma. Então a religiosidade diz para ele que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai proteger a casa dele. Como é que vai proteger se o coração dele está bem longe do Deus do Salmo? Aí eu dei aquela explicação a ele e ele entendeu. Então vejam bem, ainda na página 31, a religiosidade tradicional não fala de conversão, de mudança. E o pentecostalismo é justamente o inverso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A Igreja Católica. Vamos falar Igreja Católica porque é a mais antiga. A Igreja Católica, ela crê nos santos e tem Maria como mediadora. A Igreja Católica. Certo? A Umbanda crê nos guias, crê na mediunidade, onde cada um tem um santo que precisa desenvolver. Então, isso é religiosidade. Tem nada a ver com Bíblia. Nada. Nada a ver com a Bíblia. A Igreja Católica crê que Maria é a mediadora entre Deus e o homem. Jesus está bem longe, tá certo? E que se você ler sobre a Umbanda, e tem outros segmentos também, a Umbanda crê nos guias e crê que cada pessoa tem um santo que precisa desenvolver, ou seja, religiosidade. Não tem nada a ver com aquilo que Daniel Berg e Gunnar Wing pregavam. Página 33. Ministério leigo. Vamos começar pela palavra. O que é que vocês entendem dessa palavra leigo? Pode falar, meus irmãos. O que é que vocês É quem não entendem da palavra? entende? É aquele que não Senhora? entende? É Certo. aquele que não entende? Também. Mais alguma opinião? Mais alguém tem alguma opinião para falar? Pode falar. Pastor, é aquele que está sem cultura. Pode ser também. Pode ser. Qual que é a pergunta, pastor? O que é que você entende sobre essa palavra leigo? A gente vai falar agora na página 33, que é o ministério leigo. O que é que você entende, na sua visão, da palavra leigo? O que é uma pessoa leiga? Pode falar. Acho que o leigo, assim, ele tem uma certa similaridade com a ignorância, né? Tipo assim, que não tem um determinado profundidade sobre o tema o qual está sendo abordado, não é isso? Isso. Correto. Uma pessoa leiga geralmente é uma pessoa ignorante. Quando eu digo que é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa bruta, não. Porque eu posso ser formado, sou pós-graduado, mas tem determinados assuntos que eu sou leigo, eu não tenho conhecimento. Tá entendendo? Então, ser leigo não quer dizer que é ignorante. Ser leigo é uma pessoa que não tem conhecimento naquela área. Tá? Por exemplo, eu sou formado em teologia, sou pós-graduado em psicopedagogia, eu não entendo nada de medicina, então na área de medicina eu sou leigo. Assim como um médico, na área de teologia, ele é leigo, ele não tem conhecimento. É uma pessoa que não tem conhecimento. Então nós vamos falar, página de número 33, sobre o ministério leigo. Então, a mensagem
A mensagem que Daniel Berg e Gunnar Wingre, antes de entrar nesse assunto, era uma mensagem muito simples. Porém, era uma mensagem que perturbava. Por quê? Eles pregavam que a salvação somente através de Jesus, não através de Maria. Eles pregavam sobre cura, que Jesus curava, pregavam sobre batismo no Espírito Santo e sobre a salvação, que Jesus levará o homem para o céu. Eu, desde criança, que eu escuto essa mensagem. Quando eu era criança, que saía para evangelizar com meu pai, eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu me lembro que eu escutava os irmãos dizerem: Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Então, essa mensagem, que é a mensagem dos pais assembleanos de quando fundaram a igreja, é uma mensagem que vai estar sendo pregada até hoje. E é uma mensagem bíblica. É uma mensagem da Bíblia. Não é nenhuma inovação. Então, quando nós falamos de ministério leigo, é porque o ministério ele foi formado por pessoas que não tinham assim uma grande formação, principalmente na área secular, mas foram homens que foram grandes em espiritualidade e que serviram à obra de Deus. Por exemplo, o irmão Isidoro Filho foi o primeiro obreiro ordenado pastor para pastorear a igreja de Soure, na ilha de Marajó, em 1912. Então, a Assembleia de Deus, quando começou a se expandir, Daniel Berg e Gunnar Wingre começou a enviar os obreiros. Aqui em João Pessoa, Pedro Trajano foi o fundador, né? Depois veio o pastor Cícero Canuto, que foi o presidente da Assembleia de Deus, e cada estado começou a desenvolver o chamado de Deus através da Assembleia de Deus. Começaram a fundar. Cada estado tem uma história, né? Cada estado tem uma história diferente. E Deus, a Assembleia de Deus, irmãos, ela não começou com muita grandiosidade, ela começou com espiritualidade. Não, hoje, nós, quando entramos na Assembleia de Deus, nós vemos a Assembleia de Deus, igrejas de templos suntuosos, não é? Mas muitas vezes a espiritualidade é bem pequenininha. A Assembleia de Deus, pode falar. É interessante, pastor, tudo isso que o senhor está falando, me veio uma frase assim, que Jesus usa o leigo no conhecimento terreno para trazer uma mensagem cheia de conhecimento divino do céu. Não sabe ler, não sabe muitas vezes se expressar, às vezes é tímido, mas quando o Espírito Santo usa, tudo isso se torna grande, poderoso. Eu já vi muitas pessoas, principalmente no começo da minha fé, que elas não sabiam ler, eram tímidas, baixavam a cabeça quando a gente falava, mas quando chegava na igreja, que começava a orar e tinha uma oportunidade, eu que formada em faculdade na UEPB, em Campina Grande, ficava assim, olhando, admirada, querendo estar perto, por causa exatamente do que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma pessoa, porque ele confunde aqueles que ele confunde os que não são, né? Ele traz assim, ele usa os que não são para confundir os que são. E era o que acontecia. E aí, irmã Jaqueline, onde está a grandiosidade da Assembleia de Deus? Porque é justamente o que a senhora acabou de falar. Deus usa os que são para confundir os que não são. Está entendendo? Isso é para mostrar que o homem está na dependência dele. E que Deus não precisa do conhecimento humano, mas que Deus dá o seu próprio conhecimento a quem não tem conhecimento. Eu conheci um homem, obreiro, que ele não era batizado com o Espírito Santo. Não era. Mas eu digo uma coisa para a senhora, quando aquele homem pregava, a gente chorava. E quando dizia, vamos ouvir uma palavra pelo irmão Francisco, a igreja vibrava. Conheci aquele homem, bigodinho branco, cabelo branco, já idoso. Mas aquele homem, ele falava com tanta autoridade, com uma segurança tão grande na Bíblia, que a gente sentia Deus. E outra coisa, era um homem que não tinha uma boa linguística,
era um homem que se atropelava um pouco nas palavras, mas que a gente nem observava isso, porque a forma que ele falava, a forma que Deus usava ele com uma propriedade tão grande que a gente se alegrava. A gente se alegrava e muito. E muitas vezes eu perguntava, eu digo, meu Deus, por que que irmão Francisco nem é batizado e fala assim? Eu até já disse, eu não consigo pregar desse jeito. É porque Deus tinha um mistério com ele. E aí é com Deus e ele. Ninguém pode se envolver nisso, né? Então, quando nós falamos de ministério leigo, e a gente pode observar que tinha irmã também. Página 34, tinha a irmã de Maria de Nazaré, que foi a segunda pessoa a ser batizada com o Espírito Santo e que era missionária. Foi uma irmã que foi enviada para pregar a palavra de Deus. Veja que coisa boa. Deus se utilizando das irmãs também na obra, né? Na Assembleia de Deus. Depois veio Manuel Dubu, em 1918, que foi quando evangelizou a sua família e fundou o trabalho ali no sítio Vertentes, na cidade de Alagoa Grande, né? Coisa boa. Ele era seringueiro e após aquela movimentação da venda da borracha, o ciclo da borracha que terminou, ele retorna para a sua cidade, evangeliza a sua família e ali abre um trabalho. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a se alegrar, porque a gente entende que o Deus que nós servimos é o Deus das coisas simples. Não precisa de muita formalidade, não precisa de muita grandiosidade, porque grande é Ele. Então, as coisas, quanto mais simples, fica melhor para Deus se utilizar daqueles que estão na presença dEle. Então, cada religião tem uma mensagem. Por exemplo, o catolicismo, né? Voltando para o catolicismo, prega que a salvação vem através do purgatório. Então, quando o catolicismo prega sobre o purgatório, automaticamente está eliminando a salvação em Cristo. Por exemplo, o espiritismo fala sobre a reencarnação. Quando o espiritismo prega sobre a reencarnação, está eliminando a salvação através de Cristo. O islamismo, o que é que o islamismo prega? Se os seus liderados forem fiéis a Deus, a Alá e a Maomé, que é o seu profeta, eles irão para o céu, né? Onde lá existe 70 virgens que estão aguardando eles. Então, cada religião dessa tem o seu tipo de salvação, eliminando totalmente a salvação através de Cristo. E aí, a Bíblia ela é bem enfática em falar da salvação, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E é justamente o que a Assembleia de Deus ela prega. Aí quando a gente fala de pentecostalismo prega que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva o crente para o céu. Página Atos, alguém leia, por favor, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pronto. Encerra-se a conversa. Cada segmento tem o seu salvador. Nós já ouvimos um ditado, né, que diz que todo caminho leva a Deus. Não leva, não. Não leva, não. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a Assembleia de Deus ela entra pregando essa mensagem, né, como outras igrejas também pregam essa mesma mensagem, Atos 4:12 diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum. Quando a gente olha a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente encontra homens que viveram a vida de santidade, né? Homens que foram até tomados, Deus os tomou para si. Porém,
nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Página 35. Em 1922, Samuel Nistron organiza a primeira escola bíblica de obreiros da Assembleia de Deus no Brasil durante 30 dias com a participação de 100 pessoas. A Assembleia de Deus ela já estava se instalando em diversos estados, não é? Estava crescendo, e aí o missionário Samuel Nistron organiza a primeira escola bíblica, né? Que é para preparar melhor os irmãos. E vocês viram, ele diz aqui que foram 30 dias. Foram 30 dias de bênção, né? Que bênção, passar 30 dias aprendendo sobre a palavra de Deus. E o lema da Assembleia de Deus em sua pregação era João 3:3. Nascer de novo. Então, quando se prega essa mensagem, aí é onde dói na ferida de muita gente, até de muitas igrejas que tem aí. Por quê? O que é o nascer de novo? Alguns traz uma interpretação totalmente diferente do que é nascer de novo. E essa mensagem que a Assembleia de Deus ela vinha pregando é uma mensagem muito simples. A mensagem do nascer de novo, que é uma mensagem que muitos não aceitam. Até igrejas evangélicas, algumas, quando chega nesse tema, eles interpretam de outra forma esse texto, tá certo? Porque entendem que o nascer de novo não precisa abrir mão de alguma coisa. E é totalmente diferente daquilo o que a Assembleia de Deus ela vem pregando. Vamos ver outra mulher que fez história na Assembleia de Deus, né? Página 38. Frida Wingren. Eu não sei se alguém aqui já leu sobre a bibliografia de Frida Wingren. Ela muito contribuiu para o crescimento da Assembleia de Deus, certo? Ela era musicista, era poetisa e era teóloga. Pense que mulher, viu? Desenrolada, viu? Era da área de música, poetisa e era teóloga. Ajudava o marido, né? Ela compôs hinos da harpa. Veja que coisa boa. Hino de número 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Hino de número 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Hino 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado. Hino 515. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Hino 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a proclamar? Almas que no mundo vêm chorando, sem da salvação participar. Então, Frida Wingren é uma das mulheres que fez história na Assembleia de Deus. Tem outras irmãs, tem até mulheres que a gente nem conhece, nunca ouviu falar, mas que fizeram história, principalmente nos estados. Cada estado onde foi ali firmado uma Assembleia de Deus, tem mulheres e tem homens que foram levantados e que fizeram história. E Frida Wingren, ela era uma mulher muito ativa na obra, né? Graças a Deus por isso.
Página número 39, a gente começa a ver sobre o lançamento do inário oficial da Assembleia de Deus, que é a harpa cristã. Em 1932, Paulo Leivas Macalão fez algumas adequações, contando com 400 hinos na harpa cristã. Paulo Leivas Macalão, ele era da área de música, e ele, juntamente com os missionários, fizeram algumas adaptações e acrescentaram mais alguns hinos na harpa, que é o inário oficial da Assembleia de Deus. E em 1999, a harpa foi pela última vez atualizada, contendo 640 hinos, que nós temos até hoje, esses 640 hinos. Então, a gente vê que depois que a Assembleia de Deus chegou aqui no Brasil, se instalou no Brasil e foi para os estados, Deus começou a trazer para a Assembleia de Deus pessoas que, tanto pessoas de conhecimento, como pessoas que não tinham conhecimento, certo? Agora, o processo do crescimento da Assembleia de Deus deu-se através de muita perseguição. A Assembleia de Deus, até um certo tempo, ela era vista como a religião do povo pobre. Porque a gente não via muitas pessoas da alta sociedade frequentarem a Assembleia de Deus. Hoje é diferente. Hoje você encontra na Assembleia de Deus juízes, doutores, desembargadores, né? Pessoas que Deus trouxe para contribuir com o crescimento dessa igreja. Mas quem suportou todo o sofrimento foram os passados, que passaram, que são do início. Até certo tempo, não muito distante, muitos que sofreram para que hoje a Assembleia de Deus seja o que ela é. Graças a Deus que Deus levantou esses homens. E em 1920, a Assembleia de Deus, que já está presente em todos os estados do Norte e Nordeste, quando a gente chega em 1954, a Assembleia de Deus já está instalada em todos os estados do Brasil. 1954. Todos os estados do Brasil, a Assembleia de Deus já está presente. Gostaria de saber se alguns de vocês querem fazer algum comentário em relação ao tema, né, da Assembleia de Deus. E eu gostaria também de trazer uma orientação para os irmãos que ainda não têm. Adquiram esse livro aqui, olha. Que é muito importante. Os irmãos que ainda não têm, certo? Olha, todo assembleano precisa ter esse livro. Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Porque aqui está falando, né, sobre tudo aquilo que a Assembleia de Deus, que é a nossa igreja, ela crê. Então é importante que os irmãos, os que ainda não têm, adquiram esse livro, tá bom? Os irmãos querem fazer algum comentário? Pode fazer, vou abrir esse espaço para os irmãos. Pode falar, Valdeir. Valdeir, amém, meu filho. Não, é só para revezar aí o pensamento dos irmãos, que a importância, né, do crescimento da igreja, tanto espiritual, e através da perseguição, que vale muito a pena, né? A gente sofrer, como a irmã Jaqueline já falou aí das suas experiências, e de acordo com o tempo vai passando, a gente nunca mudou essa tal de perseguição sobre a nossa fé, a nossa dedicação ao Evangelho. E é importante saber que lá no final a gente vai ter a coroa de glória. É muito interessante isso, né? O crescimento. E isso traz para a nossa vida, né? O crescimento só vem através da perseguição. Bom ponto, importante aí. Deus abençoe. É isso mesmo, irmão Valdeir. E o que é que acontece? A igreja, ela é perseguida porque ela é tida como radical. Os crentes são considerados como radicais, não é? Por isso que você pode ver que hoje existe igreja para todo tipo de gosto, né? E existe igreja que
em relação aos usos e costumes, é mais liberal, é mais aberta. Então, as pessoas vão procurando, muitas vezes, se adaptar àquilo que elas querem. Não é se adaptar, se moldar à palavra, mas a maioria, muitas pessoas, elas vão se adaptando àquilo que elas querem, àquilo que elas acham que é melhor para elas. Então, hoje, existe muito tipo de igreja, não é? Nós nos deparamos com pessoas, eu já me deparei com pessoas que disseram para mim, no dia que eu for ser crente, eu vou ser crente da Assembleia de Deus. Por quê? Por causa do testemunho. Porque os crentes da Assembleia de Deus, a gente olha para ele, a gente vê que ele é diferente. Como eu já ouvi pessoas dizerem, eu nunca vou ser crente da Assembleia de Deus. Por quê? Porque não pode nada. Já ouvi pessoas dizerem isso, não pode fazer nada. E não tem noção do que é servir a Deus nessa igreja. Não tem noção. E quando nós falamos do crescimento da Assembleia de Deus, né, trabalhos que foram importantes e que a Assembleia de Deus ela carrega até hoje. A oração, a leitura da Bíblia e algo que a gente não pode esquecer, a evangelização. A evangelização. Eu estava ontem dando aula em um núcleo e eu estava dizendo para os irmãos que a igreja, ela cresce de dentro para fora. A igreja se reúne em 4 paredes, mas ela não deve permanecer em 4 paredes. 4 paredes é só para as reuniões dela. Mas ela tem que sair para evangelizar, porque na evangelização é onde acontece o crescimento da igreja. E Jesus disse isso. Jesus disse isso para evangelizar, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Recebeu o revestimento, agora prega em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e mais aonde? Até os confins da terra. Leve a palavra até os confins da terra. Leve, porque alguém vai ver que é diferente. É diferente. Tá certo? Então, a Assembleia de Deus, ela cresceu com pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que dedicaram a sua vida a Deus, muitas vezes pessoas analfabetas, pessoas que não tinham escolaridade, mas que tinham o Espírito Santo de Deus. E que Deus dava a essas pessoas estratégia. Deus dava estratégia a essas pessoas, como dá ainda hoje. Então, quando a gente olha para o início, o sofrimento, as perseguições, as pessoas que se dispuseram a estar envolvidas nessa obra, a fazer essa obra, a gente começa a ver que não foram pessoas letradas, não. Foram pessoas simples. E depois Deus começou a trazer pessoas que tinham mais conhecimento. Por quê, irmãos? Porque Deus, quando vai usar uma pessoa, Deus prepara a pessoa. Deus não usa uma pessoa de qualquer forma. Aí a gente vê isso biblicamente. A Bíblia diz em Atos, se não me engano, é 7:22, que Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras. Então a gente vê a preparação que Moisés recebeu para depois Deus começar a Moisés para libertar o povo de Israel. Então primeiro há uma preparação. Pode falar, irmã Jaqueline. É interessante, nós estamos fazendo curso de teologia, o qual é muito importante. E a gente vê quando houve o Pentecostes ali, né, o batismo com o Espírito Santo, a orientação de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não tem que ter conhecimento da palavra, tem que se aprofundar, isso é muito importante, mas os pilares, verdadeiramente, é a oração e a leitura da palavra e a consagração. Porque a pessoa pode ter todo o conhecimento que se tenha, mas se não tiver dentro desses pilares, ela está perdida no caminho. Então, as coisas do Senhor, elas independem da condição financeira, do conhecimento pessoal, mas depende, assim, de uma dependência do Espírito Santo. E aí, essa dependência agregada ao conhecimento é muito bom e muito importante. É verdade. Mas alguém quer dar alguma opinião, quer falar alguma coisa? Pode falar, meus irmãos. Eu quero falar. Pode falar.
Ô, pastor, o que é que pode ter tirado a espiritualidade de alguns no tempo presente? O que é que pode ter, assim, que o senhor pode nos afirmar aí com as suas palavras? Eu tenho as minhas palavras, né? Eu tenho um pensamento, mas eu queria ouvir do senhor o que é que pode ter tirado a espiritualidade de alguns, certo? Se a tecnologia ou, não sei, a falta, tanto levando para o lado pessoal, a falta de humildade, porque de acordo com o tempo foi passando, assim, eu não sei o que é que pode ter sido, né? Mas eu queria ouvir do senhor aí o que é que o senhor pode nos complementar essa questão. O que é que Quando a pode? gente, quando a gente começa a ler a história da igreja e a gente começa a ver, a lembrar de como era a igreja anos atrás, por exemplo, esse ano eu completo 50 anos de idade. Então eu me lembro que meu pai e minha mãe, quando levava eu e meus irmãos, 7 irmãos, para a igreja, a gente vê que quando a gente chegava na igreja, os irmãos estavam todos de joelhos dobrados, orando. E de longe a gente escutava o sussurro, o barulho dos irmãos em oração. Mas eu vou dizer ao senhor, de forma bíblica, o que é que eu acho, por que o povo, muitos estão esfriando. É o que diz a Bíblia. Pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriarão. Então, o que é que acontece, irmão Valdeir? A iniquidade tem se multiplicado, a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então, cada um de nós devemos lutar pela nossa fé. Porque se a gente não lutar pela nossa fé, nós poderemos ser atingidos também por alguma situação que nos deixe desanimado. E a Bíblia diz que pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriarão, certo? Eu conheço pessoas que eram muito ativas na obra e hoje não querem mais nada. E eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas e perguntar, mas rapaz, você trabalhou tanto, você levantou tantos trabalhos, tantas pessoas se converteram através da sua vida e hoje você está parado. E a pessoa simplesmente disse para mim, irmão Daniel, devido tanta decepção, eu não quero mais me envolver. Então, é aquela coisa, é lutar pela nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele. Então, a tecnologia, o senhor até mencionou tocou nesse assunto, e eu acho que também a tecnologia tem contribuído para isso. Eu até falei no início o seguinte, quando nós passamos por essa pandemia e nós passamos meses trancados dentro de casa sem poder ir para a igreja cultuar a Deus. Então, durante a pandemia, houve uma adaptação. Nós passamos a cultuar através da internet. E a gente não fazia isso, a gente cultuava na igreja. Ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, cantando e adorando a Deus na igreja. Então, o que é que acontece? Quando veio a pandemia e nós passamos por esse processo de adaptação, e o que é que acontece? Acabou a pandemia, muitas pessoas não retornaram mais para a igreja. Muitas pessoas se adaptaram a isso. E qualquer coisa, o que é que as pessoas dizem? Não vou hoje não, vou assistir aqui em casa mesmo. Então, assim, são vários fatores, irmão Valdeir, que tem feito com que as pessoas esfriem. Tá entendendo? Vários fatores. Tem as decepções, que alguns sofrem. Tem as perseguições, que alguns estão sofrendo. Tá entendendo? O diabo tem as estratégias dele para trazer desânimo para a própria pessoa. Tá certo? Então, se a pessoa ela não autopoliciar, ela por ela mesma se esfria. Tá entendendo? Por ela mesma se esfria. Então, eu acho que tem vários fatores. Tá entendendo? Tem vários fatores. Tem as decepções, o que a Bíblia diz, né? Pela iniquidade se multiplicar o amor de muitos se esfriarão. Então, tem pessoas que têm se esfriado porque têm se apego a muitas pessoas e essas pessoas têm trazido para elas decepção. E isso está fazendo com que ela enfraqueça na fé, não estão sabendo administrar isso diante de Deus e permanecer na presença dele. Podem falar, gostaria de ouvir a opinião de vocês também.
Eu acho que o que nos resta é orar. Orar uns pelos outros. Porque eu já ouvi, eu acredito que vocês já ouviram também alguém dizer: ah, mas eu já preguei, eu já evangelizei, eu já profetizei, hoje eu já não faço mais isso. Aí o que é que acontece? É como eu falei, existem vários fatores que fizeram essas pessoas pararem e esfriarem. E o que eu digo é o seguinte, que cada um de nós devemos lutar pela nossa fé. Por quê? Para que amanhã eu não seja o próximo, mas que eu permaneça sendo um atalaia de Deus até para ajudar. Pode falar. Quero ouvir a opinião de vocês também. Pastor, claro que a pergunta foi o que aconteceu, né? E você já falou muita coisa importante. E assim, o que eu deixo em alerta, eu digo por experiência própria, são duas palavras que eu acho importantíssimas na vida do crente para que isso não aconteça. É equilíbrio e manutenção. Manutenção do contato com o céu e equilíbrio diante de posturas e de opiniões e de convivência no meio deste mundo que, se você não tiver a direção do Espírito Santo, fica confundido. O Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos direciona, nos posiciona, nos dá o equilíbrio, mas a manutenção com o céu, a manutenção do contato lá em cima é a chave para a gente permanecer firme. Por quê? Porque estamos vivendo os dias difíceis, aos quais ninguém, absolutamente ninguém, está guardado de sofrer uma queda. É verdade. E eu concordo. Essa manutenção com o céu ela tem que ser contínua. Contínua. Por quê? A tendência daqui para frente é piorar. Escutem bem. A tendência, infelizmente, são até os homens de Deus, que a gente os tem como homem de Deus, trazerem para a igreja as piores decepções. E isso não é coisa que eu estou falando de mim, não. Está aqui, ó. Está aqui na palavra. Está aqui. Então, quando acontece um fato, um acontecimento, digamos, um escândalo, eu olho para mim e eu digo: Jesus, me cubra com o teu sangue para que eu não seja o próximo. Porque, como a missionária falou, ninguém está livre. Ninguém. Ninguém. Qualquer um de nós pode passar por situação e que essa situação pode nos trazer o total desânimo, até o ponto de parar. Eu conheço hoje crentes que deram a vida praticamente pela obra. Deram a vida. E hoje estão em casa, detidos. Não vão mais para a igreja. Não estão doentes, têm saúde, não vão mais para a igreja. E eu olhar assim e eu dizer: meu Deus, aí só o céu é que pode resolver. Tem situação que só o céu. Está entendendo? Não existe palavra, não existe oração. Porque tem situação, irmão Valdeir, que tem atingido aqui, ó, no coração. E quando chega aqui, só Deus é que pode resolver. É verdade. Só Deus. E eu digo isso porque eu pastoreei igreja, né? Eu pastoreei campo, eu coordenei regional, eu coordenei 13 núcleos do curso teológico, eu dava aula de teologia, fui muito envolvido e eu vi muita situação mesmo. E eu já vi obreiros de patente altíssima tomar atitudes e eu chegar e dizer: não vai dar certo. E aquele obreiro chegar para mim e dizer para mim: eu estou na direção de Deus. E eu olhar para ele e dizer: pastor, todo o carinho que eu lhe tenho, não faça isso. E ele dizer para mim: eu estou na direção de Deus. E ele tomar aquela atitude, e o resultado foram várias famílias se desviaram por causa daquela atitude. Então, assim, nem tudo que se diz que é de Deus, é de Deus.
Nem tudo. Né? Então, cada um de nós devemos, como disse a missionária irmã Jaqueline, manter esse contato com Deus. E outra coisa, é um contato contínuo entre você e ele, é uma ligação entre você e ele, e que ninguém pode se intervir nisso. É pessoal. Porque se a gente manter esse contato, irmão Valdeir, a gente não cai. A chama do avivamento de Deus que está no coração da gente vai permanecer. O mundo pode estar pegando fogo, mas o que Deus falou aqui permanece de pé. Amém? Gostaria de ouvir vocês também. Faltam 11 minutos, né, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Mas aí o que eu vejo em relação ao crescimento da igreja é oração, leitura da Bíblia, ensino da Bíblia e evangelização. Esses três trazem o crescimento para a igreja. Pode falar, irmão Aldeir. Desculpa, é tão envolvente assim. A aula que a aula tá muito boa, né, irmão? A aula tá muito maravilhosa. Amém. Mas como o senhor falou aí, né? O perigo que a gente, assim, não só de ouvir, mas como isso traz para a nossa vida e envolver o nome de Deus. Quando se trata o nome de Deus, né? A gente tem que ter a consciência que se está realmente na direção de Deus, para que as coisas acarretem tanto bem. E quando você é um líder, principalmente quando você está na frente de um trabalho, aí é que as coisas pesam mais, né? Porque assim, muitos, né, só veem você ali na frente, ou tem algum cargo, ou como nós temos aqui a nossa esposa do nosso pastor Adegildo, nossa missionária irmã Jaqueline. Assim, muitos olham e dizem, não, porque só porque Deus colocou ali tem aquela posição, e a gente precisa ter muito cuidado nessa questão de quando formos usar o nome de Deus, tanto envolvendo os dons quanto as coisas sérias que Deus tem para nós, né? É muito importante essa questão. É verdade. Mas que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude com o seu sangue e que cada um de nós possamos continuar sendo canal de bênção de Deus para a igreja aqui na terra, né? A gente sabe que a vinda do Senhor está muito próxima e é como eu falei, a tendência daqui para frente é piorar. Eu não espero melhora nenhuma. Não espero melhora nenhuma. Eu estou pedindo a Jesus que venha logo para acabar com tudo aí que está acontecendo. Ele só vem no tempo dele. Mas enquanto ele não vem, é o que eu lhe falei, vamos lutar pela nossa fé. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. E quando diz que o céu é tomado à força, é porque é tomado à força mesmo. O diabo está fazendo de tudo para então ir para lá. Então, assim, manter esse contato com ele, né? Como a nossa missionária ela falou, manter esse contato direto com ele e pedir a ele discernimento para administrar certas situações. Porque não é fácil. E tem situação que se Deus não nos ajudar, a gente não consegue administrar. Não consegue. Eu já passei por experiência também no campo de eu olhar assim e dizer, meu Deus, e agora? Eu não tenho solução para isso. E eu entrar num propósito com a minha esposa e Deus se revelar. E dizer, você está certo, você não tem não, mas eu tenho. E vou lhe dar a solução. E deu a solução. Tá entendendo? Porque o céu é tomado à força. Então, a gente vive em um mundo que vive mais para o mundo. Vive mais para o mundo. E a gente vive também muitas vezes no meio de pessoas que estão na igreja, mas vivem para o mundo. Então a gente tem que administrar isso aí, para situações a gente não se envolver, tá certo? E aquilo que é para o Espírito Santo resolver, não é eu nem você que vai resolver, é ele. É ele. E eu me lembro que eu assumi uma igreja, eu tomei conta quando eu estava em Recife, eu tomei conta de 9 igrejas. 9 igrejas. Depois fui para o campo, pastoreei, depois fui para coordenar uma área. E eu cheguei em uma igreja, né? E tinha uma situação tão difícil naquela igreja que
o obreiro me chamou e disse: Pastor Daniel, já passaram tantos obreiros por aqui, ninguém resolveu isso. Ninguém. Um já tentou, outro tentou, todos tentaram resolver e não resolveram. Eu digo, justamente, porque eles tentaram resolver. Só que aí é uma situação que não é para o homem resolver. É uma situação para Deus resolver. E aí a gente vai fazer diferente. Vamos orar para Deus resolver. Porque é Ele que vai resolver. E ali a gente começou, né? Naquela situação ali, alguém queria resolver de todo jeito. Não, não mexa aí não. Porque o nó aí está tão apertado que não tem como mexer não. Mas vamos orar para Deus resolver. E Deus resolveu. E depois do período de oração, a própria pessoa veio, nos procurou e se entregou. E disse: qual é a orientação que o senhor quer passar para mim? Eu digo: pronto, agora vai ser resolvido. E Deus nos orientou, a gente passou aquela orientação e foi tudo resolvido. Então é saber administrar. Tá entendendo? É saber administrar. Então, enquanto estivermos aqui, somos sujeitos a muitas coisas. Tá entendendo? Mas é manter esse contato com Ele, pedir discernimento a Ele e Ele vai nos ajudar. Tá certo? Se alguém quiser dar mais alguma palavra, pode falar. Quero ouvir vocês. Podemos encerrar a aula de hoje. O que é que vocês acham? Irmão Valdeir, faça uma oração para Jesus nos dispensar em paz. Quero Amém, agradecer, pastor. quero agradecer a vocês, né, por esse breve momento que nós passamos aqui, tá certo? E eu quero informar que próxima aula, né, que é de hoje a 8, a aula será da página 43 até a página de número 54. Página 43 a 54, certo? Que fala sobre a teologia pentecostal assembleana. Então, eu peço a vocês que deem, na medida do possível, né, reservem um tempinho para vocês lerem essas páginas, porque quando for de hoje a 8, aí a gente faz um comentário com vocês e é bom vocês se envolverem. Quanto mais vocês se envolverem na aula, fica melhor, porque aí não fica cansativo, né? Somente eu falando, mas quando vocês falam, parece que o negócio fica mais saboroso, porque a gente vai somando a visão de um com a visão de outro, a experiência, e a gente chega a uma conclusão. E isso é muito bom, quando há participação de vocês. Eu creio que a aula de hoje já foi pensada. Pode falar. Dê licença, pastor. Eu não estou sabendo aonde é que é para ler essas páginas. Ainda não entendi onde é. A senhora não tem um livro, não? Tenho não. Vocês têm um livro? Todo mundo tem um livro? Ah, você não tem um livro, não. Ah, porque eu... Oi, irmã Marineuza, desculpe, eu pensei que vocês tivessem esse livro. Ah, sim, tá certo. Eu estou confundindo vocês com a outra turma. Me desculpe. É porque tem outra turma que eu dou aula também, aí eu uso o livro, eu uso o livro da outra turma também. Mas aí o que acontece? A gente vai falar sobre a teologia pentecostal assembleana. Viu? Se vocês quiserem estudar alguma coisa sobre isso, aí a próxima aula de hoje é 8, de 3 horas da tarde, se Deus quiser, vai ser disponibilizado o link e vamos estar aqui novamente, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pastor, eu queria perguntar sobre a aquisição do livro, como seria? Vou falar com o pastor Vamberto, viu? E eu dou esse retorno para você essa semana ainda, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode orar, irmão Valdeir. Amém, amém. Vamos agradecer, né? Que aula maravilhosa. Nosso pastor Daniel nos trouxe aí conhecimento, experiência, né? Tanto da nossa irmã Jaqueline,
coisa boa, né? Só agradecer a Deus e às vezes passa um filme na nossa cabeça, né, Baixão? Passa um filme na nossa cabeça, que eu me lembro muito, assim, só complementando antes de terminar a aula, pra quem não me conhece, né, eu sou de um interiorzinho aqui, da cidade de Gurien, né? E eu fui muitas vezes, meu pai quem me levou, eu dentro de carro de mão, né, pra obra, e nem eu e nem meu irmão se perdeu, e hoje estamos na obra, servindo ao Senhor. Eu tenho a honra de estar servindo ao Senhor como presbítero, ao lado do Que meu pai. que saudade o senhor sente daquela época, hein? Ô, rapaz, a gente ia a pé mesmo assim, mas tá aqui, minha mãe tá ouvindo aqui também com a gente. E aí dá uma saudade, né? Como eram os cultos antigos, né? Assim, do tempos antigos, para os de hoje, né? A questão da espiritualidade tem caído um pouco, mas Deus não mudou, né? Deus é o mesmo, Deus ainda opera, né? E Deus sempre tá conosco e nunca nos deixa só. Mas passa um Valdeir, filme. olha, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. O senhor fez uma pergunta, né, anteriormente sobre a igreja, né? Que é como se a igreja hoje fosse uma igreja mais fria. E eu acredito também que a igreja de hoje é uma igreja mais fria do que a igreja de antigamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É porque as gerações estão passando. Tá entendendo? Então, as gerações estão passando. A geração que está nascendo agora, ela já nasce de uma forma diferente. Então, o que é que eu quero dizer para o senhor? Meu pai, o seu pai, né, o pai da irmã Jaqueline, de cada um dos irmãos que aqui estão, nossos pais nos criaram de uma forma. Nós estamos criando o nosso filho praticamente da forma que nossos pais nos criaram. Porém, eu acredito que nossos filhos, pode ser que já não criem mais os filhos dele como nós criamos ele. Então, essa mudança de geração afeta. Tá entendendo? Afeta. Então, as gerações vão passando e muitas coisas vão passando com a geração também que foi embora. Então, a gente que aprendeu com nossos pais, muitas coisas a gente segura, mas a gente não sabe se os próximos também vão segurar. Isso em relação à doutrina, o ensinamento da palavra, a oração. Tá entendendo? Eu ensinei meus filhos, eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 13 anos e um de 20 anos. Eu ensinei eles sempre no propósito. Toda situação, eu digo, não, está acontecendo isso, vamos entrar na oração. E a gente entrava no propósito, eu, minha esposa, meus filhos, vamos cantar, fazia aquele momento de louvor, fazia consagração, fazia jejum, e Deus dava vitória. Eu só não sei se nossos filhos vão fazer isso. Então, quando os filhos mantêm o bom ensinamento do pai, o avivamento permanece. Mas quando os filhos não mantêm, o avivamento morre, vai embora. Mas que Deus nos cubra com seu sangue, nossa família, e vai dar tudo certo. Tá bom? Deus Amém. abençoe. Amém. Pode orar. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por tudo. Fechamos nossos olhos e agradecemos. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por este momento, Senhor, rico e abençoado na tua presença. Deus, queremos te agradecer pelo nosso pastor Daniel, pelos ensinamentos, suas experiências. Deus, os nossos alunos aqui estão aprendendo mais da tua palavra, dos conhecimentos, dos sofrimentos, mas que tudo serve, Deus, para a nossa alimentação espiritual. Pai, nos ajuda, nos dá uma semana abençoada em o teu nome, e quem crê diz amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai do Senhor, Deus abençoe.